Olá, meu nome é Matheus Andrade e se você chegou até aqui é porque se cadastrou na semana do Eu no TJ 2020. Uma semana que foi cuidadosamente pensada para levar você direto para o cargo de escrevente do TJ São Paulo. Durante essa semana eu vou revelar o método que eu utilizei para conseguir a aprovação em primeiro lugar com 97% dos pontos da prova, uma das mais altas notas da história do TJ São Paulo. E você vai ver ao longo dessas aulas que eu não sou nem um pouco diferente de você. Aliás, eu uso a dizer que provavelmente você tem mais capacidade e mais recursos do que eu dispunha na época das minhas aprovações. Mas claro, isso não é uma disputa de quem tem mais ou menos recursos. O meu objetivo é te mostrar que você é 100% capaz de conseguir a aprovação já no próximo concurso do TJ São Paulo, desde que você esteja disposto a seguir o que eu vou te mostrar durante essa semana. E vai funcionar mesmo que você esteja inseguro em relação à proximidade da prova, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar e mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Que era o caso, por exemplo, de uma das minhas alunas, a Camila Lemos. Eu quero que você veja um trechinho da história dele e veja quanto tempo ela estudou até a aprovação no TJ São Paulo. Oi, meu nome é Camila e eu vou falar um pouquinho sobre o curso que eu fiz com o Matheus. Eu comprei o curso dele no final do ano passado, que foi quando abriu o edital para o concurso de escrevente do TJ de São Paulo. E eu iniciei os meus estudos efetivamente só em janeiro, então eu estudei em janeiro, fevereiro e março. E o curso do Matheus me ajudou muito, porque esse foi o primeiro concurso que eu prestei, eu não tinha nenhum tipo de experiência e eu não sabia como começar, por onde estudar, como estudar, se eu tinha que revisar, se eu tinha que fazer questão, tudo isso. E o Matheus foi muito importante nessa parte, ele me ajudou, ele me explicou, ele me acalmava quando eu ficava um pouco desesperada sobre, quando eu via que tinha muita coisa pra fazer. Então, eu recomendo muito o curso dele. Me ajudou muito, eu tive uma nota muito boa por ser o primeiro concurso que eu prestei, eu fiz 87 pontos e tô na expectativa para ser chamada para a segunda fase. E o Matheus foi essencial nisso, sem ele eu não ia ter conseguido feito nem metade, sem o cronograma dele. Ele fez um cronograma individualizado, por eu já ser formada em Direito, eu tinha uma dificuldade maior na parte de exatas, ele me explicou como focar mais nisso e tudo mais. Sensacional, né? Fala sério, consegui a aprovação em tão pouco tempo, começando do absoluto zero. E esse vai ser o meu desafio aqui nessas aulas, te ajudar a trilhar o mesmo caminho que a Camila e também conseguir construir a sua aprovação. E utilizar, claro, o caminho mais rápido e o mais simples possível, e que já vai dar resultado agora no próximo TJ Capital. Hoje, então, para começar, a gente vai falar sobre o concurso de escrevente, para que você possa ter uma decisão consciente se esse concurso é para você ou se ele não é para você. Mas antes, eu quero quebrar um mito que anda circulando aí nos grupos de concurseiros, o de que não vai haver mais concurso para o TJ São Paulo. Muita gente vê notícias na TV, não sabe interpretar corretamente e começa a misturar as coisas. Para você entender, o TJ São Paulo é um órgão do Poder Judiciário. Não sei se você sabe, nós temos 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E como está previsto na nossa Constituição, eles são poderes harmônicos e independentes entre si. E o que isso quer dizer na prática é que cada um gerencia o seu próprio poder, não tem gerência de outros poderes. Por isso, não tem como um presidente ou qualquer ministro que é vinculado ao poder executivo mexer diretamente no judiciário. Isso é expressamente vedado. Ou seja, esquece essa história que não vai ter mais concurso para o TJ, isso é mentira e não há qualquer possibilidade disso acontecer. Porque esses mitos surgem muitas vezes por pessoas que não estão se dedicando ou não querem se dedicar e acabam atrapalhando quem aí está focado realmente em conseguir a aprovação. O próprio TJ São Paulo, em comunicado oficial, revelou a necessidade de novas contratações para o cargo de escrevente. Existe hoje, na verdade, uma demanda reprimida em função de aposentadorias e exonerações, que não foram repostas. Só em relação a aposentadorias, em 2019, o TJ manifestou que 5.393 escreventes preencheriam os requisitos para se aposentar. E eu posso falar para você que grande parte deles já se aposentou. Eu vi isso de perto, porque a maioria das pessoas tem medo que haja alguma mudança na legislação previdenciária que venha atrapalhar a sua aposentadoria. E no cartório que eu trabalhava, em 2019 foram 4 aposentadorias. Para você ter uma ideia, nós éramos em 15 escreventes e 4 se aposentaram, uma queda aí de quase de 30% da equipe. E isso acontece em todos os cartórios. E a falta de escrevente está tirando o sono de todo mundo,
principalmente os juízes, que precisam dos escreventes. São eles que fazem o processo andar, senão para tudo. Agora eu preciso ser totalmente íntegro com você. O TJ São Paulo vem sim sofrendo algumas restrições de ordem orçamentária. E isso fez com que diminuísse um pouco as convocações em relação aos outros anos. É que o TJ de São Paulo acostumou todo mundo com um padrão de convocações absurdo, e hoje isso diminuiu um pouco, só que ainda é um concurso muito vantajoso. Só a título de informação, no último concurso para a capital foram 400 vagas, e o TJ chamou até esse momento que eu estou gravando o vídeo 1.185 candidatos, ou seja, mesmo na crise, o TJ São Paulo se destaca pelo número de convocações além do número de vagas previsto. E por isso, muita gente vem migrando de outros concursos para o TJ São Paulo, porque um concurso desse, com uma regularidade tão alta, praticamente todo ano a gente tem concurso para o TJ São Paulo, se você considerar a capital e interior. E além disso, com um padrão de convocações tão alto, todo mundo se interessa. Por isso, é preciso ligar o alerta. Não dá mais para esperar o edital sair para depois começar a estudar, porque isso vai praticamente inviabilizar a sua aprovação. Agora, se você começar antes, vai ter sim tempo suficiente para praticamente garantir a sua aprovação. E falando sério, nem é tão difícil assim conseguir notas altas no TJ São Paulo. Se você já fez alguma prova para o TJ ou da VUNESP, você sabe que o nível de cobrança não é tão alto assim. A VUNESP é uma banca justa e previsível, ou seja, não vai haver pegadinha como acontece, por exemplo, com outras bancas, o CESP, entre outras. Com a VUNESP, graças a Deus, isso não vai acontecer. E uma vez aprovado no TJ São Paulo, eu tenho certeza que você muda a sua vida completamente. Posso falar por mim. Se hoje eu tenho um carro, uma casa e condições de pagar uma escola particular para minha filha, foi tudo graças ao TJ São Paulo e eu sou muito grato por isso. Para você ter uma noção, hoje um escrevente ganha inicialmente, em média, R$ 6.571,17 brutos. Lembrando que agora em março de 2020 a gente tem a data base e vai haver reajuste para a carreira de escrevente e provavelmente vai chegar muito próximo aí dos R$ 7.000. E isso, para um concurso que exige apenas nível médio, é realmente muito alta a remuneração. E é concurso mesmo, estatutário, ou seja, você vai ser servidor público na acepção da palavra, com todas as vantagens que o serviço público pode te proporcionar. E eu vou te contar algumas, as principais na minha opinião. A primeira delas, sem dúvida, a tão sonhada estabilidade. Imagine agora você poder planejar sua vida sem ter que ficar com medo de ser mandado embora a qualquer momento. Poder ter tranquilidade e paz de espírito necessário para uma vida plena. E isso, sem dúvida, não tem preço e a estabilidade vai te proporcionar isso. Além disso, o horário de trabalho no TJ São Paulo é um horário muito bom. Você vai poder optar entre 3 faixas de horário, entrando às 9 horas da manhã e saindo às 17, ou você pode entrar às 10 horas da manhã e sair às 18 horas, que foi o horário, por exemplo, que eu escolhi, ou ainda você pode entrar às 11 horas da manhã e sair às 19 horas. E dentro dessa jornada de trabalho ainda tem o horário do almoço e o horário de lanche. Ou seja, na prática, você não vai trabalhar nem 7 horas líquidas por dia. E eu posso confessar para vocês que para minha realidade, a realidade que eu vivia, isso parecia algo surreal. Eu trabalhei em fábrica durante grande parte da minha vida. Em uma época dessas, no trabalho na fábrica, eu trabalhei no turno da madrugada, que era das 22 horas às 6 horas da manhã. Um horário extremamente sofrido, sem falar ainda que eu ganhava muito pouco. Nessa época que eu trabalhava no turno da madrugada, eu ganhava por volta de R$300. E recentemente eu até fiz um vídeo no meu canal em que eu mostrava que há 10, 11 anos atrás eu ganhava R$500, que atualizados hoje seria menos do que um salário mínimo. Então imagina, com um horário desses e ainda podendo ganhar o que ganha um escrevente, para mim eu estava no paraíso. E o recesso é sempre no final do ano, e eu costumo falar que é a melhor época do ano para ficar em casa e você poder visitar sua família, poder viajar, curtir as festas de final de ano tranquilo e recebendo normalmente. Então você tem as férias de 30 dias mais o recesso. E se completar 5 anos de trabalho, você ainda vai ter 90 dias de licença prêmio. Agora imagina, poder ficar 90 dias sem trabalhar. Dá para viajar para qualquer lugar do mundo, dá para tirar um período sabático, dá para fazer curso e qualquer coisa que você queira fazer. E claro, existem outros inúmeros benefícios, auxílio creche para os filhos menores de 6 anos no valor de R$423, plano de saúde para você e para os seus dependentes. E se você for mulher então,
é muito melhor do que trabalhar na iniciativa privada. Na verdade, eu costumo falar que as mulheres nem deveriam trabalhar na iniciativa privada, porque a desvalorização da mulher no mercado de trabalho é muito grande. Diferença salarial, preconceito. Em algumas empresas, a mulher não pode nem pensar em engravidar, porque se ela engravidar, ela vai sofrer várias sanções. Em alguns casos, ela pode até ser despedida, coisa que não vai acontecer no serviço público. Aliás, a mulher no serviço público, a gravidez da mulher, ela é protegida. A mulher no serviço público, ela vai ter 6 meses de licença maternidade e se ela tiver outros benefícios, que é muito comum, como por exemplo licença-prêmio, horas credoras, as faltas abonadas que a gente tem todo ano, ela pode chegar a ficar 1 ano com o filho, algo que sem dúvida é muito especial para os dois nessa época. E tem outras oportunidades em relação a crescimento. O TJ estimula muito o aperfeiçoamento dos escreventes, tanto através de cursos gratuitos dentro da plataforma do TJ ou no EAD do EJUS, como também estimula a formação superior. Caso você já esteja cursando uma faculdade ou caso você tenha interesse em cursar, você poderá ter uma redução de 1 hora na sua jornada de trabalho. Então aquela jornada de trabalho de 8 horas se transforma em 7. E como você sabe, você vai ter outros benefícios que provavelmente vai trabalhar por volta de 6 horas por dia. E para você que é bacharel em Direito ou advogado, ainda tem outras oportunidades. E vocês sabem o quanto está difícil o mercado de trabalho para advogado. Você tem que se matar de trabalhar e cada vez está ganhando menos. E se você passar para o concurso de escrevente, você vai ter uma remuneração garantida e, além disso, você vai poder estudar para concursos maiores, porque o período de trabalho como escrevente vale como atividade jurídica para quando você prestar outros concursos de nível superior. E, de repente, o TJ de São Paulo pode ser o primeiro passo, o primeiro degrau da escada para que você possa alçar voos ainda maiores. E além da possibilidade de prestar outros concursos, no próprio TJ você vai ter muitas vantagens em relação a crescimento, porque é muito valorizada a faculdade de Direito no TJ. Por exemplo, você vai poder se candidatar a uma vaga de assistente. Hoje, todos os juízes do TJ São Paulo têm 2 assistentes, e o salário de assistente hoje passa de R$8.000. Inclusive, esse é o caso do meu primo Daniel, que foi a primeira pessoa que eu ajudei a passar no TJ São Paulo. E eu fiz uma entrevista com ele, e eu quero que você dê uma olhada aí no trechinho que ele fala um pouquinho sobre o cargo e sobre como foi a minha ajuda naquela época. Considero que a minha aprovação, eu devo a boa parte da minha aprovação ao Matheus, porque ele já vinha de um projeto, de um plano de estudo organizado, então ele foi dando os nortes, me direcionando, olha, isso aqui é importante, isso não é, tal. Então ele tem muita experiência. Se você não passar com o Matheus, você não passa com mais ninguém. Agora, falando sobre o cargo de assistente, olha, é um cargo muito legal. Muita gente que é escrevente sonha em estar tendo a oportunidade de virar um assistente. Você tem de entender sobre direito, porque você vai elaborar o texto para o juiz e, evidentemente, esse texto vai passar por correção, vai passar por conferência, vai passar pelo crivo do juiz e verificar se está de acordo com o entendimento dele. Aí você elabora o texto e esse texto, como eu disse, passa pelo crivo. Se tiver tudo ok, ele assina e o texto depois é liberado. Legal, né? E hoje o Daniel tá muito bem lá no TJ de São Paulo. E olha que ele havia tentado esse concurso outras vezes, mas faltava uma estratégia. O Daniel é um cara inteligente, teve algumas oportunidades que muitos de nós não tivemos. Mas para passar no TJ não é só inteligência. Hoje, para passar, você precisa ser extremamente preciso na sua estratégia de estudo. Saber o que estudar e como estudar faz toda a diferença, porque o edital é muito extenso e muitas vezes não dá para ver tudo. Inclusive, eu posso dizer que esse foi o meu diferencial, porque eu estudei para o TJ São Paulo apenas 92 dias. Claro, eu não cheguei totalmente zerado para esse concurso, eu já tinha uma trajetória de estudos para outros concursos, mas na parte de direito mesmo foi praticamente do zero. Então a minha estratégia foi fundamental. Confesso para você que foi difícil aprender direito, eu não tenho formação em direito. Além disso, eu vim da escola pública, eu estudei a vida toda em escola pública. Mais que isso, na verdade, eu frequentava a escola pública, não posso nem dizer que eu estudei, porque todo ano eu ficava de recuperação, que na minha época chamava-se Projeto Verão. E não é esse Projeto Verão Fitness, não, era um Projeto Verão bem complicado, todo mundo de férias e eu lá fazendo recuperação. E até que teve um ano, no primeiro ano do colegial, em que eu não consegui nem ir para recuperação, eu já tomei bomba direto, que a gente falava, né? Eu reprovei. E isso é algo que eu não tenho orgulho. Mas eu tenho que contar para você que você entenda que o seu passado não vai interferir em nada as suas chances de ser aprovado agora. Aliás, nem mesmo a sua condição atual vai atrapalhar. E eu falo isso, por exemplo, pela história do Marco, que era um servente de pedreiro que fez 92% dos pontos da prova. E olha um trechinho do que ele falou para mim na entrevista que eu fiz com ele.
A minha motivação começou num dia que eu estava muito puto, assim, pelos próprios caminhos que eu mesmo trilhei, e por estar ali naquele serviço, que não tem nenhum demérito, mas é que eu não queria para mim. E aí eu tive um insight na minha cabeça que para mim conseguir aquilo só ia depender de mim. Isso era uma boa e uma má notícia, mas eu encarei como boa e lutei com todas as minhas forças, mesmo quando estava cansado, pelo menos eu lia um pouco. Eu cometi o erro de contar para quase todos que trabalhavam comigo que eu estava estudando. E assim, o pedreiro, o construtor mesmo, ele até admirava, mas os outros serventes, sempre é um deboche, né? Falando que não vai dar em nada, que eu estou perdendo tempo. Isso acontecia não só no serviço, mas até na família, nos amigos. Mas isso eu usava como um estimulante ainda, para poder dizer que todos estavam errados. Fuja das desculpas. Se você não é formado, se você não teve um ensino de qualidade, tudo bem, cara. Isso não faz ninguém passar. O que faz passar é o esforço diário, a vontade de melhorar e todo dia, sem falta, caminhar rumo ao objetivo, mesmo que seja pouco. E a vitória é certa. Se você não desistir, a vitória é certa. Então, quer fórmula melhor que essa? Não desista. O seu canal, ele apareceu para mim de tanto que eu pesquisei o TJSP, o Escreventes. E aí eu fiquei interessado, gostei da sua didática, percebi que você já tinha trilhado esse caminho também e botei uma fé em você, cara, realmente. E Legal. Isso ajudou muito, cara. Até agradeço ao vivo você aqui por tudo mesmo. Não vou agradecer não, você é guerreiro. Você me ajuda bastante, cara. E ajuda muitas pessoas. Agora veja, o Marco estava numa condição muito mais adversa que muitos de vocês. Não tinha apoio, sem cursinho, o cara foi na raça. E eu confesso que eu adoro essas histórias, porque elas são um tapa na cara de quem diz que não tem condições, que tudo é difícil. Imagine para ele chegar em casa exausto, depois de um dia de trabalho braçal, e conseguir sentar para estudar e chegar a uma aprovação desse jeito. E isso também acontecia comigo, tinha muita desconfiança em relação a mim e aos estudos. Porque, como eu disse, eu fui reprovado no ensino médio e eu sempre fui um aluno muito ruim. Quero até colocar para você o meu boletim escolar. Aliás, é o histórico escolar, que o boletim é bem pior do que isso. O histórico escolar não pode ter nota vermelha, senão o aluno reprova, né? Como aconteceu comigo num ano, mas depois eu tive que refazer o ano para poder seguir. Então eu quero que você veja que eu era um aluno extremamente ruim, um aluno que só tirava C. Exceção apenas, eu acho, com educação física que eu me dava bem. Então realmente tinha muita desconfiança de todos em relação a eu ser aprovado num concurso. Muita gente achava que eu estava perdendo tempo. E talvez você não saiba, mas eu fui aprovado em 6 concursos, 2 deles em primeiro lugar. Agora imagina, o cara mais improvável que ia passar num concurso público, operário de fábrica, reprovado no ensino médio, praticamente analfabeto funcional, passando em 6 concursos. Muitos amigos meus daquela época até hoje não entendem o que aconteceu. Enfim, essa é uma história minha, eu tenho várias histórias, mas eu não quero alongar muito o vídeo. Hoje o meu objetivo aqui era te mostrar uma ideia geral sobre o concurso de escrevente e, claro, nas próximas aulas eu vou tratar de como deve ser a sua preparação para também conseguir essa aprovação. Mas antes de terminar essa aula, eu quero que você comente aqui abaixo o que você gostou nessa aula e pode ser 100% sincero comigo. Eu vou estar aqui para ler todos os comentários, eu pessoalmente vou ler todos os comentários e vou responder. Eu quero saber de você o que você achou. E se você ficou com qualquer dúvida em relação ao concurso, pode deixar aqui também que eu vou respondendo vocês e se for o caso eu até mando depois essas respostas para vocês por e-mail. Então é isso, eu vou ficando por aqui e na próxima aula eu vou revelar para você quem é o seu maior inimigo da aprovação e como vencer ele. Então, nos vemos na próxima aula.